Bom dia, profeta Vanderlei, Jossi Carnaçal e uma vida por amor, mais uma mensagem. Realizar o trabalho para o qual seu pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar pra dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida ele quer lhe dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Faz Jesus realizar o trabalho para o qual seu pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitado foi. Mesmo assim, muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Fazer uma oração aqui para nós começar a mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem possa ser os quatro cantos do planeta e nós sair desse mundo de dor, maldade, tudo, salva todos, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é Caminho das Trevas. A igreja e Estado juntos não funcionam. Igreja é uma coisa, Estado é outro. Os dois juntos, a igreja passa a ter um poder de opressão, de leis civis que vão entrando numa mágoa, ódio, perseguição daqueles que não são cristãos. Quando isso ocorreu, os filhos de Deus foram perseguidos. Uma igreja que o líder é sincero, não indica em quem seus membros devem votar. Um político, isso é de cada pessoa. Ele não pode dizer esse é nosso deputado, prefeito, vereador e esse que você tem que votar. Não unamos as duas coisas. Em 321 começou a unir o poder do império, seduziu a Igreja Católica Apostólica, se uniu
No ano 364, no concílio da Calcedônia, foi sacramentado que a Igreja Católica Apostólica seria romana. Ela nunca foi romana. Que cristianismo tem a ver com Roma? Ela sempre foi pagã. Ela sempre foi idolatra. Pessoas dizem, eu sou católico. Roma sempre foi pagã. Essa é uma com Roma pagã e política, união, centrada em decadência, que todos nós protestantes era filho dela. Isso, e com respeito aos católicos, ela passou no período histórico do mundo muito escuro, onde vendia indulgência e perdão de pecados. Escondeu a Bíblia, ela veio a público pedir perdão. Não tô fazendo nenhuma crítica, antes reconhecendo seus erros. Oi, a igreja se perdeu na história. Até um dia, um padre, Martinho Lutero, começa a fazer doutorado em teologia. Ele tem acesso a toda a Bíblia, que estava literalmente acorrentada, não lida. Aos 27, a igreja se perdeu na história. Martinho Lutero fez doutorado pela primeira vez. Ele leu a Bíblia original, hebraico, aramaico. Ele viu que a igreja católica nunca podia se tornar a igreja romana. Ele descobre que a salvação é gratuita e que todos têm direito, acesso ao seu Criador. Não precisamos de intercessores, só há um intercessor, Cristo. Ao ir lendo a Bíblia, ele lia e tremia. Ele estava envergonhado, estava sendo descortinando todas as trevas espirituais que toda a Europa vivia. Lutero, que era padre, coloca as 95 teses na fé na porta da liturgia do povo e começa a abalar as estruturas. Outros reformadores, ele não era o primeiro. Na Inglaterra, Suíça, França, deles vai levantando no mundo homens simples da mesma geração, todos católicos, todos romanos, todos devotos, mas lendo a Bíblia. Eles viram os erros que começou lá em Constantino, no século III, depois, antes do ano 1500, Martinho Lutero pergunta, mas Deus deixou mudaram a lei, mudaram o sábado para o domingo e Deus não fez nada. Você sabe quem sistematizou o catecismo católico? Foi Agostinho. Eles trocaram a guarda do sábado para o domingo. No catecismo, a Bíblia católica, 99% diz que é para guardar o sábado. Todos os textos, pegue uma Bíblia católica, em Êxodo 20, verso 8, o sábado como guarda. E Deus não fez nada. Se o sábado é a lei e a lei é importante, Deus não fez nada. Tudo isso faz parte de uma profecia de Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Eis que tentará mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso aconteceu, não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia. Ele escreve lá no povo do cativeiro babilônico. Deus profetizou que ia acontecer a mudança do sábado para o domingo, Daniel 7,25. Fala um poder político religioso
religioso e político. Cuidado, igreja e Estado, eles terão opressão. Um decreto dominical foi em 324 com Constantino, quando uniu a igreja e o Estado. Cuidado, um dia você verá parecer ser bom, mas volta contra os verdadeiros cristãos. Esses poderes mudam o tempo e a lei. Faz sentido para você um dia começar na meia-noite? Que lógica física, social existe não ser para a gente reorganizar os fusos horários do planeta Terra? Meia-noite e outro dia não faz sentido. Quando acaba o dia, quando o sol vai embora e o outro dia ao sol levantar, a noite já é do outro dia. Daniel 7:25, a lei do Senhor seria adulterada. Isso ocorreu, Deus teve na história guardadores do sábado, homens, mulheres, temente a Ele. Vou dizer a você, enganam todos aqueles que a igreja adventista é guardadora do sábado, muito antes da adventista, que começou em 1810. Em 1810 já havia os batistas do sétimo dia, a igreja católica apostólica e os moradores do Pienate já guardava o sábado. Em toda a história, mesmo a igreja se corrompendo com o Estado, mudando tempos e lei, Deus sempre teve um pequeno povo. Hoje esse povo não é tão pequeno, só são mais ou menos 35 milhões de guardadores do sábado, unindo católicos, judeus, messiânicos, batistas do sétimo dia, adventista da promessa e reforma e a do sétimo dia. Vou falar para você, evangélico, não adoram imagem de escultura, tá na Bíblia. Não deve adorar imagem, tá nos 10 mandamentos. Você não prostra numa imagem, não, isso é idolatria. Que te disse, não é errado ter uma imagem. A cruz, o problema é adorar essa imagem. Dentro do Santíssimo havia a escultura de 2 anjos. Tô errado? Ninguém adorava eles. A adoração é idolatria. O primeiro mandamento diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele os servirás. Não adorar na criação. Não adorar, que é idolatria. E porque você guarda o domingo? Se esse dia é pagão, dia do sol, mitraísmo, o mundo inteiro louvam isso. Eu louvo a Deus. Jesus ter ressuscitado, Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Não domingo. Se Jesus não tivesse morrido, eu estava perdido, e você também. Ninguém nessa terra pode mudar a Bíblia, o tempo e a lei. Deus profetizou dizendo, e isso que vão fazer um decreto dominical. Foi feito 3 séculos, no 3º século, e 20 milhões desses que guardavam o sábado acredita que 1 a 2 segundo decreto dominical vai ocorrer. Em Apocalipse 13:16, a marca do inferno. Sabem, Jesus falou, nos últimos dias na história ocorrerá uma grande perseguição. Nunca houve, nunca, jamais irá acontecer. Apocalipse 3:10, disse Deus: filho meu, guarde as palavras do meu consolo, que eu te livrarei da hora da perseguição que virá a todos os moradores da terra. Ao chamar isso de tempo de angústia de Jacó, Jeremias 35,
Vejo homens com dores na cintura como dores de parto. Como aquele dia é grande e terrível. É tempo de angústia para Jacó e ele ficará livre dela. Mateus, Jesus disse: ore para que a vossa fuga não dê no sábado nem no vale. Essa perseguição pode ser motivada também por um decreto dizendo que devemos guardar o domingo. Essa é a crença de milhões de pessoas. Se eles vão obrigar você a guardar o domingo, ou vão obrigar você guardar, ou vão obrigar você a deixar de guardar, ou você guardar o sábado, eu não sei. Há algumas teorias por aí, não é revelado isso. Pode ocorrer algum momento essa mensagem rasgue o tempo e chega no futuro. O mundo todo. Quando não sei, não está muito longe, não é certo. Eu guardo o dia que eu acredito ser certo. Alguém fere minha consciência e liberdade? A guarda de um dia que eu não acredito. A liberdade é direito alienável. Deus deu ao ser humano que seja corrompido por uma lei que obriga eu fazer alguma coisa. Se a igreja adventista fizesse uma lei obrigando todos os políticos do Brasil, presidentes a vereadores, a guardar o sábado, isso seria certo? É claro que não. Eu obrigasse você a deixar de guardar o domingo, seria certo? Não. Vou fazer um pedido a você daqui a uns tempos que guarda o domingo. Se vir um decreto assim, vem e nós defende que eles têm direito de guardar o dia que eles guardam. Eles têm seguir a consciência deles. Lá no passado, depois de Cristo, os católicos, no ano 327, foram satanizados, mascarados, perseguidos por não aceitar a queda do quarto mandamento, a idade escura. Centenas de pessoas foram assassinadas, queimadas, vivas, por que foram proibidas de cultuar se Deus. As anabatistas, ao chegar aqui no Novo Mundo, nos Estados Unidos do Norte, essa vai ser uma terra livre, direito da liberdade. Os Estados Unidos é o direito do culto, porque eles eram massacrados. Igreja e Estado estavam unidos para fazer a vontade deles. Esse vídeo é um apelo antecipado ao futuro. Você entenda que todos têm o direito de crer no que quer e pregar que o Espírito Santo é essa mensagem, reflita, toque você no coração, que pode ler a Bíblia e de capa a outra, você não vai achar um versículo dizendo para guardar o domingo. Ou o sábado foi mudado para o domingo. Um dia alguém foi numa livraria católica, ele comprou uma encíclica, seu nome Dia Esdome, dia de domingo. Uma encíclica papal onde fala a respeito da guarda do domingo. Você católico, compre essa encíclica, e evangélicos também. Pode comprar na internet, lá acha 2 livros livretos, fala do sábado do mesmo jeito que eu falo aqui, você a mesma coisa. 2 textos, o último, a Igreja Católica diz: a Igreja Católica transferiu as solenidades do sábado para o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Niceia, Calcedônia, está aí na encíclica que a Igreja Católica, ela crê que ela tem essa autoridade, muda o que está na Bíblia, pois por isso dizem assim, ela alterou e seus membros creem nisso. E
é uma crença, ou a igreja, essa igreja é de Cristo, mudar essa é do Papa. Pedro, o primeiro Papa Pedro, aliás, o primeiro Papa guardou sábado, sem saber, na sua visão. Ele guardou, nós guarda o domingo. A igreja alterou o sábado para o domingo. Respeito sua crença. Pergunto, você evangélico, a igreja católica tem poder para o que desligar na terra será desligado no céu? Você crê nela mudar os tempos e a lei? A igreja romana não crê porque você guarda o domingo. Esse assunto do sábado tem como critério mostrar para você porque 35 milhões de pessoas guardam o sábado. Muitos assembleanos Universal e Deus é Amor manda mensagem que eles guardam o sábado. Eles entenderam que isso não tem a ver com a igreja adventista. Ponha na sua cabeça. Uma influenciadora fez um vídeo falando sobre o sábado. Nunca pisei numa igreja adventista, mas eu estudo e me deparo com o sábado. Você estuda a Bíblia, não guarda o sábado, que eu estou falando. Você tem que ir à Bíblia e estudar. Se você chegar à conclusão que guardou o domingo, ok, guarde o domingo, mas você vai ficar memorizado que existe mais de 250 textos na Bíblia falando da guarda do sábado. E você acha que não tem tanta importância? Assim, ore a Deus e o Espírito Santo para que aquilo que tem de acontecer na sua vida, tenho certeza que Ele mostrará o caminho para você. Agora o jornalzinho do Apocalipse. Eu encerro com até já na próxima mensagem, que você possa acertar o Espírito Santo e a Bíblia falar para você o caminho verdadeiro. Olha, 3 ou 4 pessoas ontem morreram mais que pessoas de 30 a 40 anos morrem mais do que dos 60 a 80. E um dos motivos são refrigerantes. Certo? Disse um médico. Ele disse, falou que um jacaré, isso aí eu não tenho certeza, macho, botou um ovo. Isso eu não tenho certeza. Ele é que falou nos Estados Unidos. A pregação mais linda que você já ouviu. Na Itália, ontem, para você ter uma ideia, deu mais de 40 terremotos. Deus está sacudindo o planeta, igual lá na China, que as coisas sacodem e não caem. A Bíblia diz que Ele peneira a terra, separa o trigo do joio, sendo que um grão caia no chão. Está em Amós, Joel 2:1 e tem mais outras passagens bíblicas. 2 caminhos: vida eterna, morte eterna. 2 selos: sábado bíblico e o domingo, dia de trabalho. Jesus, o evangelho eterno, antes da fundação da mundo, sempre pela graça, e um Jesus só no Novo Testamento, só pela graça, que tira a obediência, tira a lei, eu posso fazer o que eu quero, aí vira o quê? Vira bagunça, certo? Quer o comum, quer unir com Satanás na 6ª praga de Apocalipse 16:12, sai rãs da boca deles, dragão, besta, falso profeta, o dia do Deus Todo-Poderoso. Não vai ficar ninguém enganado e as decisões são individuais, ninguém interfere. Vida eterna ou destruição eterna. E Jesus, a porta da graça em cima está para fechar. A hora da salvação é hoje e agora. Se você aprendeu mais aqui, continua aprendendo nos meus vídeos. É todo dia um vídeo, que é o Evangelho do Reino, está sendo pregado.
Por que ele tem 7 características? Essa geração é a única que vai ver a volta de Cristo. O evangelho é eterno. Deus quer salvar todo mundo. Por causa dos falsos evangelhos. É o último sinal. Tem mais. Não vai ter mais outro acontecimento. E está sobrando o evangelho, e por causa do coração do homem, que é muito duro. Também a 6ª praga, ela tem 7 componentes: secamento do rio Eufrates, prepara o céu para vir, segundo 1 Tessalonicenses 4:16. Então o Senhor dará ordem de comando, ressoada a voz do arcanjo, que é Cristo, ressoada a trombeta de Deus, que os anjos vai vir, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o engano de Satanás lá do Éden, a vida após a morte, se você morreu, você continua vivendo. E o sábado, a mudança para o domingo, que Faraó já adorava, dia do sol. Domingo é o primeiro dia da semana. Tem 8 vezes na Bíblia, fala no primeiro dia. Não fala domingo, parte nenhuma da Bíblia. Aí você vai escolher o falso, que não está na Bíblia, ou o verdadeiro, que está na Bíblia. Certo? 7 livros do Novo Testamento que foi colocado sem inspiração do Espírito Santo e os profetas. A Bíblia ela já é completa. Gênesis, geração, e Apocalipse, apuração. Certo? Salvação sempre foi pela graça, um dom imerecido. Agora, para os que estão morto, último segundo de vida, aí sim, ele não teve como ele obedecer. E os vivos é o fruto da fé, a obediência, e nós somos julgados pela lei. Tiago 2:10, tal modo falai, tal modo procedei. Não sabeis que onde ser julgado pela lei da liberdade? Tiago foi o quê? Foi um discípulo de Cristo. Ele guardou a lei? Guardou. Se comemora a ressurreição de Cristo, tirando o sábado, e Tiago, o livro de Tiago, foi o primeiro livro da Bíblia, ele foi feito 30 anos depois que ressuscitou, e ele continuou falando. E Jesus não mente, porque se ele mentisse, ele transgredia a lei que foi mudada. E ele não servia para ser nosso Salvador, porque ele precisaria de um Salvador, e nós. Ele guardou a lei perfeita carregando 2 cruzes. Ele carregou a cruz. Ele carregou a cruz para ele não pecar, e ele carregou a cruz de toda a humanidade. Nós carregamos a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se, tome a tua cruz e siga-me. Só a nossa cruz. Ele carregou 2. E tem mais. O que nós sabemos fazer é cair e pecar. Mas o arrependimento e o pecado é acidental. Esse que é o pecado que nós levamos. Agora, o pecado consciente, existe o pecado habitual e o acidental. O habitual, aí a Bíblia diz: quem cobre suas transgressões nunca prospera, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. A Bíblia não fala em lugar nenhum para mim pecar. Mas como eu já sou pecador, e se eu falar que eu não sou pecador, que eu sou santo, eu já estou pecando, e em mim não está a verdade. Então, até já, estou vendo as últimas gotas de graça. Certo? Os Estados Unidos fez um navio, 14 bilhões de dólares. Se ele explodir, acaba o planeta todo. Tem 2 países aí, açougue e estupro. As meninas é vendida a carne, e no outros pais vendem as meninas menor, pequeninha, para poder ser estuprada. E 2 traficantes, um pegou a menina nova do outro, estuprou e fez ela comer as próprias fezes. Deus vai acabar com o mal. E quem ficar do lado da graça vai ser eternamente. E se alguém não ficar, vai haver choro e ranger de dentro, e vai bater na porta já fechada. Mateus 7, Apocalipse 4:1. Há uma porta no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Esse sol está uma praga, carnosa do pecado. O rio Eufrates começou em 90. Ossos na mulher que não tem cura, pragas. O Senhor quer salvar todo mundo. É por esse nome de Cristo que as pessoas pegam. O planeta tudo, não só por mim, mas por Cristo. Amém.